Fala, chefe, bem-vindo, bem-vinda ao Meu Gasto Negócio do Zero, né? Aqui a gente ajuda você a começar o seu negócio do zero mesmo, né? Daquilo que você, do jeito que você montou, vai ajudar a você trabalhar primeiro na sua cabeça, na sua estrutura, para você construir cada espaço, cada detalhe do seu negócio, para você então colocar ele para funcionar de uma maneira mitigando os riscos, né? Porque como todo negócio gastronômico, ele tem risco e o seu não é diferente. Então, a estrutura que a gente defende aqui é uma estrutura de construção. Ela inicia-se com ideias, depois transforma-se em números e indicadores. É assim que você vai administrar o seu negócio, de uma maneira voltada para saber exatamente onde está e para onde você quer ir. E isso faz toda a diferença no negócio, você começar em algo da maneira correta. Bem legal. Vamos lá. E hoje o tema, faz parte também do tema da construção do Meu Gasto Negócio, é o cliente ideal e a gente transformar isso numa persona. Para que serve? Então, vamos lá. E o tema que eu coloquei, o título é Descubra primeiro quem vai pagar as suas contas. Natural. Por que, Mauro? Natural, cara. Porque todo negócio que a gente vai estar montando tem uma pessoa que vai estar comprando da gente. E no negócio gastronômico, principalmente, a gente tem que valorizar quem compra da gente de maneira recorrente. Antes, aí você pode me dizer, poxa, mas depende de tantas coisas, depende do meu produto, depende da forma do meu serviço, depende de É verdade, mas a gente tem que partir do princípio de quem é essa pessoa que eu idealizo, que todos os meus esforços vão fazer para acontecer para ela, para essa pessoa. E tudo fica muito mais fácil quando eu tenho na minha cabeça uma persona. Eu começo a dar uma visão carne e osso, quem é essa pessoa, eu vou fazer o que com ela, eu vou te explicar como é que você chega lá. Então, inicialmente, dentro da estrutura de construção de um gasto de negócio, a gente precisa se deparar, que é uma das coisas mais importantes, é para quem eu vou vender. Para quem eu vou vender? Quem vai financiar o meu negócio? Então, esse fato é muito importante. Então, vamos lá. Então, entenda que o que eu ensino é uma estrutura de construção. Quando você tem essa estrutura de construção, você tem um documento, você tem uma estrutura para você, um mapa para você seguir, né? Onde você começou com todas as suas ideias e terminou numa estrutura financeira. E essa estrutura financeira é uma espécie de um orçamento, de uma maneira mais simples, para você seguir esse orçamento e evitar que você tenha prejuízo, né? Mas, para até chegar lá, tem toda uma construção. A gente tem que fazer as coisas certas. E uma delas é escolher o cliente certo para o meu negócio. Então, fica atento a essa aula, que eu acho bem legal. Ela vai te dar aqui uma medida diferente das coisas, né? Se você achava, pelo menos, que você tinha a casa aberta, esperar que entrar qualquer cliente para poder comprar de você, porque você é bonito, ou porque você faz uma coxinha maravilhosa, isso não existe no mundo real, né? Então, a gente simplesmente por isso não, mas a gente tem que também buscar o cliente, a gente tem que ter uma venda ativa. E para ter uma venda ativa, a gente tem que saber exatamente quem é que eu vou agradar. Essa pessoa, ela existe para quê? O que eu tenho que fazer para poder agradar essa pessoa? Isso aí é muito importante para você aí dentro dessa questão aí, diante do que nós vamos estar mostrando, transmitindo para você. Então, como identificar o seu público, o seu cliente ideal, e criar uma persona que ela identifique esse meu cliente ideal. Então, tudo começa inicialmente com a identificação de um público-alvo, depois a gente pega esse público-alvo, né? Depois a gente consegue dar uma personalidade para ele, né? Que é o cliente ideal, e em seguida a gente transforma ele num personagem, numa persona. Essa é o personagem do bolo da Márcia. Esse é o personagem do bolo do João, da empadinha Então, tudo isso da Josefina. E a gente tem... E todo negócio, gente, ninguém nasce grande. A gente começa na cozinha, e é natural, mas a gente tem que ter visão de crescimento. Se você não tiver uma visão de crescimento, você quer morrer passar 30, 40 anos dentro da cozinha, sem crescer, não faz o menor sentido. Então, para mim, acho que não, né? Então, nessa altura, você deve estar com estruturas de fábricas ou lojas próprias, com estrutura. Então, entenda. A gente começa assim por não saber. Mas quando a gente sabe, a gente começa, então, a direcionar o nosso negócio para o crescimento dele. Então, tudo nasce com um bom planejamento, né, que eu ensino aqui. A partir daí, não faz o menor sentido eu ensinar outras coisas, se não for a questão gerencial, de planejamento gerencial, se muitas vezes eu focar em venda, como muita gente... foca em venda, eu sei vender, eu sei também trabalhar a venda de negócios gastronômicos, adoro marketing, mas se eu fizer isso sem te dizer que você tem que gerenciar as suas contas, você vai quebrar. Então, porque quanto mais você aumenta, se você não tiver gerenciado o seu CMV, que é o custo de mercadoria vendida, e é uma outra aula aí, esse dado, ele pode ser cruel para quem está começando. Então, não sabe por quê, mas ele vende, mas não ganha. Então, muito cuidado com isso.
Então, por isso que a estrutura e o crescimento e a estruturação do seu negócio deve ser como eu ensino aqui. Tudo passo a passo e o porquê dos porquês. Para que você possa, quando você tiver a noção de quanto do que você tem, vai dar para você começar esse seu negócio, e começando esse seu negócio, vai dar para administrar esse seu negócio, mantê-lo, aí você então tem toda a estrutura gerencial na sua mão para você começar. Então aí as coisas começam a dar certo. Mas se você não tiver isso e começar na cega, de algum modo, fique em paz. Começou, não, é um negócio gastronômico, cara, é de qualquer jeito. Vai nessa, meu irmão, vá, segure a onda e vamos embora. A questão é que em algum tempo, em algum momento, você vai precisar de gestão. Você vai precisar organizar a sua vida para poder você administrar o seu negócio. Nenhum dos negócios grandes hoje, nenhum, começou simplesmente porque começou sozinho, começou a crescer e pronto, acabou. Aí cresceu do jeito que estava. Não, todos eles pediram ajuda para poder crescer de maneira sustentável. E é justamente o que eu ensino aqui na nossa escola. Começar de maneira sustentável, você começar certo. De uma maneira como começa com o planejamento, organizando e tal. E a gente tem duas trilhas. A primeira trilha é a trilha do começo. A segunda é a trilha da expansão. Então, essas duas situações é para você começar inicialmente. O que eu pensei quando eu criei essas trilhas foi para poder minimizar o risco, porque são grandes, você não sabe disso. Eu lembro sempre a história do Chapeuzinho Vermelho, né, do lobo mau. Ela não sabia o risco que estava correndo em começar um negócio gastronômico no meio e resolveu trilhar o caminho da floresta porque era um atalho. Então, gente, um negócio gastronômico ele é arriscado para qualquer um. Lógico que você sabendo cozinhar, tendo domínio sobre o que você produz, ele está indo muito bem, excelente, para um momento do seu negócio, que é o renda extra. Mas à medida que você vai crescendo, você não tem mão, cara. Você vai precisar contratar, você precisa de gente, você precisa administrar. Vai administrar sendo um da equipe, esquecendo o resto das outras coisas, talvez você não tenha entendimento da gravidade disso. Então, começa certo. Primeiro, entender essa dinâmica. Então, voltando aqui ao tema, que eu gosto pra caramba. Então, como é que eu devo começar? Né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que conhecer o nosso perfil, o nosso cliente ideal. E para fazer isso, a gente tem uma jornada. Né? Entender quem é o seu cliente ideal é o passo estratégico fundamental para qualquer negócio. Ao definir com clareza esse perfil, você consegue direcionar melhor seus esforços de marketing, vendas e atendimento, garantindo resultados mais conscientes e evitando desperdício. Por quê, cara? Quando você começa, você sabe para quem você vai vender, todos os seus esforços. Não adianta você ter uma casa bonita você para vender para um público errado, cliente errado. Então tudo começa aí, você entende quem é o seu cliente, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele precisa. Tem coisa melhor, as pessoas querem soluções, as pessoas querem ser recebidas, querem gastar o dinheiro e receber as suas expectativas. Quando você tem isso na mão, você tem o resultado dessas informações e a possibilidade de sucesso é grande, né? Porque você já entra com uma solução para aquilo que ele quer. Né? Em outras palavras, minimamente falando, é assim. Então, os principais benefícios de você conhecer o seu cliente ideal são as campanhas de marketing mais eficazes, com comunicação personalizada. Você atrai as pessoas certas e reduz o desperdício de tempo e dinheiro com o público, né? E não tem interesse real naquilo que você faz. A verdade é essa. O cara não valoriza o que você faz. Aí você está lá, abriu o seu negócio, vendeu, abriu as portas do seu negócio e você está esperando que o cliente chegue lá. Senta numa mesa. Eu digo isso que eu já passei por isso. Aí você senta numa mesa, aí fica esperando, você tem funcionário, você tem muita gente lá e ninguém aparece. É triste, é muito chato. Né? Então você precisa ter persistência. Aí você assim, eu vou vender para quem? Quem eu vou chamar para cá? E você começa a perceber, cara, eu preciso me mexer, eu vou atrás do fulano, do ciclano e tal, mas quem é? Então essa aula é para você definir o seu cliente ideal. E depois a gente transforma ele no personagem, fica muito mais fácil da gente poder administrar essa parte. Então, melhor experiência do cliente. Olha, conhecendo, que eu falei, né? Conhecendo as necessidades, desejos e comportamentos do cliente, você pode oferecer uma experiência mais relevante, né? E é natural que você consiga fazer isso. Já pensou? Você fazer tudo no teu negócio que você agrade o teu cliente certo. Porque entender o seguinte, lógico. Aí, Mauro, meu negócio, todo mundo é igual? Todo mundo tem esse mesmo perfil? Não. Mas 80% do que você vai fazer, você vai estar... Se você agradar essas pessoas que têm um perfil parecido, você já vai estar aí no lucro, com certeza no lucro. Evidentemente vai chegar uma pessoa ou outra que vai querer uma coisa diferenciada e você tem no seu cardápio, mas quando você acerta, não só cardápio, decoração, percepção de lugar, atendimento, quando você descobre, cara, é mais ou menos assim, você tem um amigo, uma amiga do peito, né, e é o aniversário dela. Quando você diz, poxa, eu não posso deixar de dar um presente para essa pessoa, o que você pensa? Você vai pensar nos gostos dessa pessoa. Você quer um presente que agrade essa pessoa, de coração. Então,
que ela gosta, o que ela quer, o que ela não gosta, enfim, e aí você vai atrás de uma situação que consiga agradar a essa pessoa. É isso. Esse é o caminho. Você encontrar meios para isso. E aqui eu vou te dizer como é que você faz isso. Para você encontrar o seu cliente ideal, para você agradar e levar a ele sempre um presente. E olha, sinceramente, quem entrega um presente, né, a Bíblia fala sobre o benefício de um presente. Né? E o que você imagina quando a pessoa recebe aquilo que ela quer receber? Ela vai voltar. Isso é recorrência. É uma premissa do nosso negócio. Nenhum negócio sobrevive sem recorrência. Negócio gastronômico, principalmente, que a gente tem produto barato para ser vendido, a gente precisa que aquela mesma pessoa recorre, ela volte novamente para o nosso estabelecimento, fazendo a roda girar. Esse é o ponto. Uma coisa também importante é o seguinte: custo de venda ou de publicidade na internet, todo mundo está fazendo. E é difícil. A gente tem que fazer também, é evidente. Mas é difícil a gente simplesmente ser, trazer o cliente sem saber exatamente o perfil. Então vamos lá. Fidelização. Um atendimento mais alinhado com a expectativa do cliente torna a jornada mais satisfatória, né? Incentivando a recompra e o relacionamento duradouro. Redução de custo. Direcionar esforço apenas para quem realmente tem potencial de compra ajuda a economizar recursos valiosos nas ações com baixo retorno. Então, imagina, hoje publicidade na internet não é barato. Já foi, hoje não é mais. Todo mundo quer aparecer. Então, de que maneira eu preciso... onde é que eu vou achar essas pessoas? Né? Quando você contém aí o público ideal e você tem a persona na mão, bem mais fácil. O público com tráfego pago. Melhor tomada de decisões com base em dados concretos sobre o seu cliente ideal. É possível traçar objetivos mais realistas, estratégicos mais assertivos para o crescimento do seu negócio. Legal, beleza. Mas como é que eu vou descobrir o seu cliente ideal, o meu cliente ideal? Como é que é? Parece um negócio tão maluco. Não? Para identificar com precisão quem é o seu cliente ideal, é importante utilizar diferentes métodos de pesquisa e análise. Eu vou estar te falando aqui o que a ciência no marketing fala, mas eu vou trazer algo mais simplificado para você. Eu não vou falar aqui muito de uma maneira mais simplista, inicialmente, porque eu vou achar que eu sou doido. Não, esse cara não está faltando, sabe nem quem está falando. Então, vamos lá. Você precisa de pesquisa direta, entrevista, ou aplique questionários com seus clientes atuais, se você tiver um negócio aberto, para que eles valorizem o motivo, os seus problemas. Analise os dados internos, dados de venda, comportamento, compra, métrica. Eu ensino numa parte do nosso negócio para que você possa, dentro da área de marketing, possa sempre pesquisar o seu cliente. Pesquisa de satisfação é uma obrigação do seu negócio. Porque entenda, cara, a gente vive para aquele cara que vai pagar o nosso negócio. Por isso que eu botei esse tema, né? Você tem que se preocupar primeiro quem vai estar pagando as contas. Então, eu vivo para que esse cara me pague. Então, essa abordagem, essa visão muda tudo, né? As ferramentas de análise digital. Então, plataformas como o Google Analytics ajudam a mapear o comportamento online do seu público, né? Para algumas coisas específicas, a questão da gastronomia eu nem sei, tá? Mas também é válido. Uso CRM, que eu indico para isso, eu indico na segunda trilha, na trilha da expansão. Agora que você está começando, né, você não tem gente, nem pessoal, nem estrutura para você poder começar. Mas se você tiver oportunidade, tem um CRM que é muito legal. Feedback contínuo. Estimule os seus clientes a dar opiniões, sugestões, como eu acabei de falar. Né? Pesquisas internas, para que você possa estar acompanhando, né, a satisfação de quem paga o seu negócio, quem mantém o seu negócio, não só vivo, mas em crescimento. E ao conhecer profundamente seu cliente ideal, você estará mais preparado para atendê-lo com excelência, criando conexões duradouras, chefe, impulsionar o crescimento sustentável do seu negócio. É isso aí. Fala, chefe, seja bem-vindo, bem-vinda ao Meu Gasto Negócio do Zero. Escola de Empreendedorismo Gastronômico. Aqui a gente ensina a começar certo, para começar a crescer forte, através de técnicas de planejamento e gestão de lucro, diminuindo os riscos, meu chefe. Sou Mauro Gonçalves, mentor e criador da escola meugastonegócio.com. Tenho mais de 40 anos de experiência como empresário, não parece, mas 40 anos de experiência como empresário do gasto negócio, mentor, restaurateur, coach de negócio, especialista em gestão de gasto negócio. Então, essa história toda, né, para encher aí a sua... É para entender e dizer assim, que eu já passei por percalços, né, e tive que aprender ao longo da vida, que é o que a gente precisa. E hoje o meu objetivo é ajudar pessoas a começarem certo. Porque depois que você está no perrengue e você tem faturamento acima de 100 mil, todo mundo quer ajudar. Ah, eu tenho consultor, eu tenho não sei o que e tal. Duvido quem te ajude no começo. Você está com limitação de orçamento, com dificuldade. Então, para isso, essas aulas gratuitas é para já começar a te impulsionar, para te ajudar. Né? Lógico que a gente tem curso pago, tem mentoria, mas o objetivo é fazer que você comece a entender desse negócio sozinho. E no momento adequado, assim, Mauro, me ajuda aqui, vamos organizar, estruturar esse negócio, estou junto contigo, então vamos lá. Beleza. Então,
Eu tenho mais de 40 anos nesse setor, já abri casa, já fechei casa, já vendi casa, já mantive, tenho um negócio hoje com uma marca com mais de 50 anos, né? Então, estrutura, participei de muitas dessas situações, assim, muito de parceria e de sociedades, né? Então, vamos lá, se você quer parar de vender no susto e começar a comandar um negócio de verdade, eu chamo atenção aqui para quem ainda não tem a real não conhece direito esse negócio, entender assim, mas eu queria, meu negócio é só na cozinha. Deixa eu dar aqui um exemplo. Há um mês atrás, eu conheci um camarada, eu tinha ouvido falar muito dele. Esse cara era um garçom. E esse cara, eu tive a oportunidade de foi apresentado há algum tempo atrás, ele era de uma rede famosa aqui no Brasil, né? E uma rede de churrascaria, foi demitido. Ele foi demitido, passou por uma situação ruim e tal, e botou um espetinho numa praça. Passou muito problema. E esse cara começou a crescer. Começaram a ter problema também com o vizinho, essas coisas. E o cara vendia na praça. E começou a dar certo o negocinho dele. Começou a crescer, expandir. Chegou um determinado momento, aí se juntou com outras pessoas. Né? Resumindo, hoje o cara tem 4 casas, lotadíssimas, né? Casas boas, com estrutura boa. Mas ele começou, esse exemplo que eu estou te dando aqui, ele começou devagar, começou crescendo, mas ele teve que pedir a mão para estruturar o negócio dele, para ele poder crescer com consistência. E ele falou assim para mim, pai Mauro, aí eu disse assim, cara, mas tu vai ter que dar uma parada assim para poder crescer, porque negócio gastronômico, assim, de crescer nessa velocidade, você está crescendo, você pode perder a mão. Não, Mauro, essa é a última casa que eu vou dar uma parada aqui para poder ter uma condição aí de vida boa. Porque por mais que a gente tenha, eu digo isso, que eu já tive quase, não vou dizer aqui o número aqui, tipo, muita gente, administrando muita gente, muitas casas, e por mais que a gente tenha uma estrutura de organização e controle e tal, a gente, dificilmente o dono tem vida, né? Eu prego isso, para que você tenha uma estrutura, mas o senso de responsabilidade, por mais que as coisas estejam entregues em boas mãos, você não vai estar, né, você está sempre em alerta. Então, no caso dele, quanto mais desorganizado for, mais alerta a pessoa não tem vida mesmo, e aí é muito complicado. Resumindo, ele está muito bem, está com 4 casas lotadíssimas. Eu acho que na faixa aí, talvez, faturamento aí de 2 milhões por mês, 1 milhão e pouco, cada casa dessa. Se ele estiver lucrando aí com 10% de lucro, né, já faça as contas aí do que eu estou falando, né? Mas existem percalços, né, que a gente tem que também são efeitos colaterais, como o Lázaro fala, né, diante do negócio gastronômico. Vamos lá. Então, voltando aqui a essa situação, quero dizer com isso, com esse exemplo aqui, que você vai crescer, você vai precisar de ajuda para você organizar e controlar o seu negócio. Ele já tinha experiência, já vinha de uma casa grande, de uma estrutura, uma boa escola para ele, e ajudou bastante. E você que não teve essa oportunidade, né, e mesmo com a escola que ele teve, né, ele aprendeu, teve que buscar ajuda para organizar o negócio dele, sempre nessa linha: planejamento, organização e controle. Sem isso, essas 3 coisas, é muito difícil o negócio estar certo. Começar um negócio gastronômico, qualquer um começa. Difícil, chefe, permanecer com ele aberto. Guarda isso que eu estou falando, tá? Então, se você não endoidar antes, então, para você crescer, sempre essas 3 coisas: planejamento, organização e controle. E aí você consegue ter uma estrutura que vai lhe dar uma condição de paz e vida, e você vai poder conseguir controlar o seu negócio. Lógico, a gente lida com gente, esse é um dos maiores problemas hoje, a questão trabalhista, tudo mais, que a gente vai abordar no outro tema. Mas agora, especificamente, você precisa trabalhar e ter caixa para poder você passar por esses problemas, esses perrengues aí, da questão, né, trabalhista, que é muito desfavorável para quem empreende. Então, vamos falar dos assuntos mais importantes no seu planejamento gastronômico. Então, na verdade, se errarmos aqui, é bem provável que a gente erre no resto, né? Então, se a gente errar para quem a gente vai vender, a dificuldade vai ser grande. Então, eu estou falando aqui do cliente ideal, pessoa que você paga as contas do nosso negócio e que dá sentido à nossa existência como empresa, né? Ou como negócio, né? Porque aqui, inclusive, eu falo, começa sem um CNPJ, não precisa inicialmente. Testa a sua ideia, testa a tua estrutura, minimiza teus riscos, que eu te ajudo com isso. E aí depois a gente vai para a segunda trilha, vamos para a trilha de expansão, é a trilha do CNPJ. Aí sim, a estrutura. Mas precisa de um novo planejamento, uma nova estrutura, porque é uma nova estrutura de custo. E sempre o negócio gastronômico, guarda isso, chefe. Você tem um faturamento, é a relação perfeita entre faturamento e custo, né? Para gerar a sua fatia dourada, que é a sobra, que chamamos de lucro. Então, descobrir quem é o nosso cliente ideal traz vantagens e descobertas, né? A gente descobrir quem é o nosso cliente ideal traz vantagens, inclusive, sobre a concorrência. Então, existe uma jornada consciente, uma estratégia. Tudo que a gente faz a partir da descoberta desse nosso cliente ideal, né, passa a agradar a sua majestade, que é ele que paga as contas, chefe, não é você. Você só botou o dinheiro inicial. Mas quem mantém esse negócio em funcionamento é a majestade, cliente ideal.
Guarda isso. Então, chegará um momento em que, diante de qualquer dúvida, você deve se perguntar, no caminhar do seu negócio, cara, isso agradaria o meu cliente ideal? Meu cliente ideal, essa reforma aqui, eu vou trazer mais cliente ideal? Essa, enfim, eu estou agradando ele ou não? Essa informação que você tem que fazer. É ele que financia o teu negócio. Vamos iniciar a nossa jornada em busca do nosso cliente ideal, chefe, analisando a pista. Cara, o que será que gosta de comer ou experienciar o que eu faço? Essa pergunta. Como é que eu devo fazer? Que eu tenho? Tem técnica para isso? Tem, chefe. Tem técnica para a gente buscar esse cliente ideal. De uma maneira bem abrangente, podemos dizer que o nosso consumidor se enquadra em um determinado perfil demográfico, socioeconômico, chamaremos, que muita gente chama, público-alvo. Ah, vamos focar no público-alvo. O público-alvo não te ajuda. Ele é muito abrangente. Ele só vai te trazer uma casca daquilo que a gente compreende como cliente ideal. Então, nosso ponto de partida da jornada de conhecer nosso cliente ideal será através de um grupo amplo e vamos descobrir através esse público ideal. Quem é esse público-alvo? Público-alvo. Quem é? Então, para a gente poder descobrir quem é, a gente vai precisar aqui de. Quero saber de você. Fala aí, chefe. Você fala da onde? Você tem já um negócio em funcionamento? Conta aí para mim. Então vamos buscar aí o cliente ideal, chefe. Vamos buscar ele. Então vamos lá. O público-alvo é a segmentação ampla de pessoas com características semelhantes que têm potencial interesse no seu produto ou serviço. Exemplo, mulheres de 25, homens e mulheres de 25, 40 anos, que trabalham fora, que vivem em centros urbanos, procuram refeições prontas, práticas, saudáveis, etc. Para que serve? Filtra o mercado e evita generalizações, direciona seu público, comunicação, posicionamento, dá clareza para decisões iniciais e como identificar idade, gênero, renda, estado civil, ocupação, cidade, bairro, tipo de região, dados psicográficos, estilo de vida, etc. Frequência de compra. Então, as ferramentas e os métodos para a gente poder encontrar são através do Google Trends, insights do Instagram, comentários do perfil do concorrente, questionários do Google Forms, né? E conversas, entrevistas informais, análise de dados existentes e observação da concorrência. Então, a gente vai fazer aqui um exemplo. Vamos dar aqui um exemplo. Tá? Um exemplo de uma lanchonete que você vai querer montar. Então vamos lá. Então a gente descobriu que o exemplo de público-alvo para uma lanchonete, a descrição, depois de ter feito isso aqui, é só um exemplo. Descrição geral, homens, mulheres de 18 a 40 anos, moradores ou trabalhadores no bairro X, que buscam refeições rápidas, saborosas, no horário de almoço, fim de tarde ou noite, e valorizam a conveniência, preço justo e sabor caseiro. Isso, em outras palavras, eles não pagam caro, pagam a média. Ok, dados demográficos. Aí você achou, idade é 40, gênero homens 40, né? A renda mensal, importante essa parte, é R$ 2.000 a R$ 6.000, estado civil solteiro, casado, sem filho, ou com filhos pequenos, ocupação de estudantes, trabalhadores CLT, autônomos, pequenos empresários, escolaridade, ensino médio completo, a superior em andamento. E os dados demográficos, que a gente acabou de falar, e psicográficos, é o estilo de vida, ativo, rotina, gosta de corrida, valorizam praticidade, valores, busca equilíbrio entre a alimentação saborosa, acessível, interesse, gastronomia, conveniência, redes sociais, promoções, e as atitudes preferem apoiar negócio de bairro. Gosto de lanches artesanais e ambiente acolhedor. Isso e o canal de consumo é presencial ou por delivery. Então a gente entendeu aqui que nós temos então esse público-alvo, essa coisa assim imensa. Vamos para frente, né, chefe? Então a gente tem definido o cliente ideal. Então vamos definir agora, a partir do público-alvo, extrair agora, separar essa gama de pessoas, identificar quem de fato é o meu cliente ideal. Existe uma formulazinha para isso. Tá? Então, o que é o cliente ideal? É o tipo de pessoa que valoriza você, oferece o que você oferece e paga o que você cobra e volta para comprar, a chamada recorrência que eu tanto falo. Então, esse é o seu cliente ideal. Mas, mano, como é que eu vou achar esse meu cliente ideal? Eu não sei. Calma, vou chegar lá. Então, por exemplo, para você poder ter uma ideia do seu cliente ideal, digamos que sejam mulheres solteiras, sem tempo para cozinhar, com boa renda, que valorizam comida caseira, entrega pontual. Ah, mas isso é tanta bobagem, é tanta coisa. Não é, cara. Você está começando um negócio, você precisa entender. Se você não entender e não souber para quem você vai vender, como é que isso pode dar certo, cara? Então você abre um negócio, pode estar se chateando por algo que você realmente não conhece, vai saber na prática o que é montar um negócio e oferecer para o cliente errado. Então você vai ter problema de caixa. Para que serve definir o cliente ideal? Mas você foca na comunicação em quem tem mais chance de comprar. Evita desperdício de tempo, dinheiro, tentando agradar todo mundo.
Aumenta a fidelização, ticket médio, retorno sobre investimento. Qual a diferença entre o público-alvo e o cliente ideal? O público-alvo é o segmento amplo. Eu falei, não tem. A gente vai encontrar assim de uma camada muito ampla sobre quem é essa pessoa, o que ela quer. Ao contrário do cliente ideal, a gente vai saber um pouco mais sobre essa pessoa e vai separar o joio do trigo. A pessoa perfeita, ela compra, valoriza e volta. Você foca em quem realmente compra e ama. Exemplo, homem de 28 anos, mora sozinho, pede lanche 4 vezes por semana, odeia atraso e valoriza combos criativos. Exemplo, como identificar o seu cliente ideal? Observa aí. Clientes reais ou da concorrência. Vamos lá. Quem comprou, quem voltou, quem elogiou ou reclamou. Esse é um cliente ideal para você, para o seu negócio. Então, como eu digo sempre, o negócio antes de começar, você precisa fazer pesquisa de campo. Ah, Mauro, puxa, precisa, cara. A não ser que você não valorize o dinheiro que você tem para você começar. Faça entrevistas rápidas. O que você gosta desse produto aqui? O que te faria comprar mais? O que você valoriza ao escolher onde comer? E as características frequentes, comportamento de compra. Por que e onde compra? Desafios. Que problemas o seu lanche resolve? Que problemas essa situação ela pode estar solucionando? Mas uma hora comida. Tá, mas aí você pode estar solucionando uma fome da tarde. Você pode estar solucionando, sei lá, as pessoas vão dizer. E o importante é que você esteja aberto para poder ouvir. Objetivos. O que essa pessoa quer almoçar? Praticidade, custo-benefício, o que é? Perguntas para separar o cliente ideal do público-alvo. Preste bem atenção. Quem compra com frequência? Quem elogia ou reclama? Ou recomenda? Quem reclama menos do preço? Quem volta a comprar? Quem motivou essa compra? Motivo que ela compra de você. Qual o motivo? O que motivou essa compra? Compra para si ou para a família? Você compra para ela ou para a família? É casado ou é uma venda, uma indicação? Onde viu sua lanchonete pela primeira vez? O que faria ela comprar mais vezes? Então, variações práticas. Vamos lá. Para quem ainda vai montar uma lanchonete, definir o cliente ideal antes de abrir, a maioria é assim aqui, então, antes de abrir, evite erros caros e aumente as chances de sucesso. Exemplo, jovens adultos de 20 a 35 anos, solteiros que trabalham durante o dia, moram sozinhos ou com colegas e pedem comida à noite. Valorizam lanches artesanais, promoções e bom atendimento por WhatsApp. Como descobrir antes de abrir? Observe o seu bairro, as empresas e residências e estudantes que moram aí. Converse com moradores e comerciantes. Estude a concorrência. Quem eles atendem. Na última aula, na quarta-feira passada, nós falamos sobre concorrência. A importância de você saber os dados antes de você abrir, estudar essa concorrência. Quais lanches mais vendem? Resultado, cardápio, preço, promoções e localização mais certeiras. A variação 2 é para quem já tem uma lanchonete, mas ainda não sabe quem é o cliente ideal. Então, se você já está vendendo e sente que não entende bem o seu público, as coisas não estão muito indo bem, provavelmente você deve estar vendendo para o público errado. Deve estar oferecendo carne para vegano, né? Ou oferecendo promoções para quem não tem interesse. A possibilidade disso acontecer é muito grande. Homens de 30 a 45 anos, pais de família, por exemplo, é um exemplo, né? Que buscam um lanche para levar para casa à noite, preferem porções grandes, combos com refrigerantes e entrega rápida. Como é que você descobre? Veja os pedidos frequentes de quem compra. Quando, o que. Converse com os clientes fiéis, analise feedbacks nas redes sociais e apps. Ao identificar o cliente ideal, você melhora a comunicação, cria ofertas irresistíveis e fideliza mais sem gastar muito mais por isso. Lógico, você tem o domínio na mão, você tem a recorrência. E como eu disse, o segredo de um negócio de sucesso gastronômico é a recorrência. É aquele cliente fã, que eu chamo de gastrofã. É o cara que retorna diversas vezes. E ele retorna porque você acerta sempre em oferecer aquilo que ele quer consumir. Simples assim. Você pode até ter vários tipos de clientes, mas o seu marketing deve mirar em quem mais valoriza, mais compra e mais volta. Esse é o cliente ideal. Aí, chefe, existe uma nova passagem, uma outra etapa, que fica mais fácil para você identificar esse cliente ideal, que é cheio de tantas perguntas e respostas. Tá, então, vamos dizer assim, a ciência do marketing criou vamos dizer assim, sugere a criação de uma personagem, que a gente chama aqui de persona. Então, o que é a persona? É você pegar todas as informações que você tem do seu público-alvo, do seu cliente ideal, todas as suas pesquisas, e transformar ele num personagem. Não? Persona é uma personagem fictícia, com nome, idade, profissão, rotina, desejos e dores reais. Uma representação emocional do seu cliente ideal. Então, exemplos da persona. Daniela, 34 anos, coordenadora de RH, mora sozinha em São Paulo, trabalha o dia inteiro, ama comida caseira, odeia cozinhar,
e valoriza entregas pontuais. Então, para que serve isso, cara? Ajuda você a escrever textos que parecem conversas. Facilita decisões sobre cardápios, embalagens e promoções. Entregar o que a pessoa quer receber. Evita erros de comunicação. Como é que eu crio isso, Maurão? Dê um nome fictício à pessoa. Escreva um perfil com idade, trabalho, estilo de vida, desafio do dia a dia, motivação para comprar. E pergunte: essa pessoa veria meu post e diria: isso foi feito para mim? Então, ferramentas e métodos. Mapa da empatia. A mapa da empatia é um troço maravilhoso, cara. Mas eu vou entrar muito na questão técnica e aqui é só para você ter uma ideia, né? Dentro do nosso treinamento, a gente entra no mapa da empatia. Então, a mapa da empatia é para você entender os sentimentos e comportamentos. Toda decisão de compra, ela é emocional. Então, o mapa da empatia, ele é fundamental para você entender o comportamento emocional do seu cliente que vai acabar numa compra do seu produto. E se você tiver o que entregar para o que ele quer receber, fechou o casamento certo. Então, persona via Canvas é uma estrutura visual das informações coletadas, dados reais, mas suposições fundamentadas, personas eficazes. Como aplicar isso no seu gasto de negócio? No cardápio. Crie pratos que entendam a necessidade da persona. Aquilo, antes de eu estar agora nessa parte, antes eu falei, olha, você precisa entregar aquilo que o seu cliente deseja receber. Isso é um caminho. Não digo que você acerte tudo 100%, mas você vai estar na rota. E ao longo de você começar e ter uma estrutura, pelo menos inicial, ao longo que você vai estar movimentando, vai estar tendo clientes reais, você vai então acompanhando, vai fazendo questionário, pesquisas, para você ir ajustando cada vez mais a necessidade do seu cliente. E eu gosto muito da lei do foco, porque assim, o que você foca expande. Então, quanto mais você tiver focado para atrair um público, esqueça o resto. Né? Ah, eu tenho medo de ser pouco, a quantidade de pessoas dessa minha persona não vai suprir a necessidade do meu negócio. Numa das aulas que eu dei foi entender a necessidade mínima de faturamento do seu negócio GMV, né? Gasto de negócio mínimo viável. Então, entender isso aí. Então, você precisa inicialmente, se você acertar, você vai buscar, você não vai ficar esperando que esse cliente chegue. Então, esse perfil desse cliente ele vai vir até você, mas você vai procurá-lo primeiro. E você procurar sem saber quem é, fica difícil. Então, você vai focar nessa pessoa para atrair o seu cliente para dentro do seu negócio, levando para ele as experiências que ele quer comprar, que ele quer receber. Então, vamos lá, no preço. A persona tem maior poder aquisitivo. Não tenha medo de cobrar maior por qualidade. Mas entenda o seguinte, aqui a questão preço ela é muito importante também porque tem personas com baixo preço, com baixa aquisição. Né? Porque você vai estar vendendo caro um poder de muita qualidade, né? Que você pode estar fora do mercado. Então, muito equilíbrio nessa questão. O preço é baseado no que a sua persona pode pagar. Nunca o contrário. E que a maioria, a média do mercado, está oferecendo. Então, no marketing, vamos lá. Fala diretamente com a pessoa. Daniela, casada, cansada do delivery, sem sabor? Temos a solução que cabe na sua rotina e rápido. No atendimento, treine a equipe. Ou você mesmo deve, eu pelo menos ensino você a treinar a sua equipe. Né? Não vai esperar que isso venha de nenhum consultor. Que você sabe as dores e o gosto. Quem tem paixão pelo seu negócio é você. Então, você entendendo as técnicas que eu ensino aqui, você replica. E aí você vai para frente. Vai entregar o que ele valoriza, que é pontualidade, embalagem adequada, sabor específico. Isso no tema lanchonete, né? Que é o que eu botei aqui como exemplo. Mas por que fazer isso? Porque quem vende para todo mundo, bota isso na cabeça, não vende para ninguém. Se você acha que vai montar um negócio e vai vender para qualquer pessoa vai desvalorizar o que você faz. Você tem que ter um perfil que você acalenta, que você visualiza, que você deseja, que você busca essa pessoa. A internet tem, principalmente no Meta, tem lá no Business Suite, tem lá na parte de gerenciamento de negócio, de campanha, aí você tem lá o perfil da pessoa. Então, na hora que você paga para trazer uma clientela, e depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. Não sou um grande especialista, mas eu sou curioso, conheci para entender essa parte da divulgação e tráfego pago. Então, você vai investindo dinheiro e você vai chegar lá numa determinada etapa e no planejador, ele vai chegar e vai perguntar, olha, você quer trazer quem para o seu negócio? E aí você já tem isso aqui, todo o script pronto. Eu quero a persona, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu quero a persona, que seja fulana, e tem, vamos lá. Agora, para você entender como é importante você ter acesso a essas informações para atrair o seu cliente certo, dentro do seu bairro, na realidade dessas pessoas, para conhecerem e fazer uma experiência com você e passarem a ser seu cliente. Ok, então vamos concluir o exemplo da lanchonete, seguindo até a criação da persona. A terceira e última etapa, para conhecer e se comunicar com o seu cliente ideal. Abaixo você terá como transformar tudo isso em uma representação real e prática, baseada num personagem que você vai estar criando. O personagem da lanchonete do Luiz. Então vamos lá. Criando sua persona. Para a lanchonete,
no bairro X, a lanchonete do Luiz. Vamos usar o cliente ideal identificado anteriormente para criar um personagem que represente emocionalmente os clientes. Essa persona guiará as suas decisões de marketing, atendimento e até o cardápio. Por exemplo, depois que você juntou tudo lá do público-alvo e você juntou, entendeu, né, o mapa da empatia do seu cliente, tal, pronto. Então você chegou à conclusão de que o meu cliente ideal é o Lucas Andrade. Ele tem 28 anos, é analista de TI, bairro X, vida, ele é solteiro, mora sozinho, trabalha em home office durante o dia e joga online à noite. Não cozinha, pede comida no app quase todos os dias. O desejo dele é lanches diferentes com qualidade e entregas rápidas. Gosta de combos e promoções. As personas, elas não é uma pessoa, você pode até fazer 3, 4, não tem limite. Mas, normalmente, usa-se 2, um homem e uma mulher, que têm características de consumo diferentes. Né? As dores do Lucas é que ele se irrita com atraso, embalagens mal feitas, lanches que chegam frios, frases típicas. Se for gostoso e chegar rápido, eu viro cliente. Essa é a frase do Lucas. Então, ele é a sua persona. Então, sim, a persona da lanchonete do Luiz. Né? Você vai fazer a sua. Como aplicar no negócio? No cardápio, você vai colocar lanches criativos com combos, refrigerantes e fritas. É o que ele quer. No preço, pode pagar um pouco mais e se a entrega for boa e chegar quentinho. No marketing, campanhas em redes sociais com linguagem jovens e humor. Exemplo, Lucas acabou a paciência com lanches que chega murcho, o seu chegou agora. Exemplo de persona para quem já tem a lanchonete, a segunda persona, agora é a mulher. Carla Menezes, tem 42 anos, enfermeira, bairro X, que é o bairro que você está montando seu negócio, né, Carla? Então, cansada, com 2 filhos, trabalha em 2 turnos, muitas vezes está muito cansada para cozinhar, então o desejo dela é lanches saborosos e bem servidos para a família, com entrega rápida e sem complicação. As dores da Carla é falta de tempo, atraso na entrega, falta de opções familiares. Mãe sempre pensa, né, em filhos, tem outras coisas mais. A frase típica da Carla é: chego cansada e só quero algo gostoso e prático para todo mundo comer. Te diz alguma coisa? Então, como aplicar no negócio? No cardápio. Lanches grandes, porções para compartilhar e opções kits. No preço, combos familiares com bom custo-benefício. No marketing, posts que destacam praticidade e acolhimento. Exemplo, a Carla chegou da jornada e ainda vai cozinhar? Deixa o lanche com a gente, cara. Uma conclusão. Por que criar uma persona? Porque ela transforma o público em massa, em gente de verdade, com rosto, rotina e principalmente sentimentos. O que move, o que nos diferencia dos animais, dos outros animais, são as nossas emoções. E as nossas emoções são as responsáveis pela nossa compra. Bota isso na cabeça. Se você entender o sentimento das suas personas, o motivo por que elas te compram e o momento em que elas querem comprar alguma coisa, por uma questão puramente emocional, você pode fazer isso de uma forma intencional. E por que você passa a conversar diretamente com quem compra, em vez de falar no vazio? Porque isso melhora todos os aspectos do seu negócio: produto, preço, promoções, posicionamento e lucro. Entenda, mais uma vez, o seu negócio, para ele ser próspero, ele precisa ter recorrência. Quem visita, de preferência, visite uma vez por semana. Esse é o seu gastrofã. Aumente a sua carteira de gastrofã. E aí atraia mais personas do seu negócio. E aí a coisa vai escalando, cara. É por aí. Bom, o método Fórmula Meu Gasto Negócio. Gente, com o nosso método, você aprende a planejar antes de errar, descobrir seu cliente antes de vender, lucrar com confiança desde o início. Começa certo para crescer forte. Então, entre no grupo VIP da escola. Se esse conteúdo fez sentido para você, entre no nosso grupo exclusivo de alunos no WhatsApp e receba esse conteúdo em PDF, e-books, ferramentas e planilhas, convite para a próxima imersão. Isso é verdade. E me lembrando, dia 26, eu tenho um convite para você, que é você participar da imersão gratuita Fórmula do Planejamento Lucrativo. Essa fórmula vai te dar um mapa. Eu vou ao vivo, vou te ajudar a fazer o seu planejamento para você criar o seu mapa de estrutura, de montagem do seu negócio. Então, dia 16, 19 horas, dia 26, perdão, você está convidado para aprender diretamente comigo, Mauro Gonçalves, como planejar um gasto, um negócio seguro, lucrativo e que cresce com clareza. Legal? Então é isso aí, valeu. Muito obrigado a todos que participaram. E a gente volta na próxima semana. Valeu.